Vim de onde vocês chamam de além, e trago uma história que pode parecer impossível, não sobre um lugar de nuvens e trombetas, mas sobre uma mesa onde se discutiu o sentido de paraíso, e nela decidiram não dar aos humanos um mandamento que poderia, sem querer, ferir o mundo. Chamo isso de a verdadeira história sobre o paraíso, porque não é uma geografia a ser encontrada com mapas ou sondas, é uma forma de ver, uma lente ética que, quando aplicada, muda corações. Não vim para substituir crenças, nem para escrever sobre vossos textos sagrados. Vim para contar como aquela decisão, tomada em silêncio e cautela, chegou a um pequeno homem que varria o templo de uma paróquia e mudou a vida de uma comunidade. Eu vi a mesa sem paredes, vi vozes que não tinham corpo e rostos que se formavam como nuvens de sigilo. Havia entre nós um calor de cuidado e também um medo antigo, o medo de transformar o sagrado em mercadoria. Discutimos leis, limites e a possibilidade de ofertar aos humanos uma palavra que tornaria claro algo que muitos já sentem confusamente, que alma centelha, uma presença do divino em cada ser. Mas as palavras podem ser armas, e os mandamentos, quando erigidos como pedra única, podem ferir mais do que guiar. Por isso muitos de nós pediram prudência. Seres de muitas órbitas, de vozes diversas, concordaram em não gravar aquilo em tabuletas. Em vez disso, decidimos plantar uma experiência, uma visão, uma placa, uma imagem capaz de tocar um coração disposto a ouvir. Vocês chamariam isso de um sinal. Para nós, era um experimento ético, oferecer a experiência para ver se a prática do reconhecimento recíproco produziria de fato um paraíso menor, aqui mesmo, entre vossos dias. Adrian encontrou a placa numa noite em que a chuva insistia como conselheira. A paróquia parecia um corpo adormecido, velas curtas, o cheiro doce da cera, bancos polidos pelo tempo. Ele estava de plantão, arrumava o confessionário, dobrava panos, quando percebeu a vibração leve no chão, um som como se uma aranha de luz tivesse caminhado sobre as pedras. Seguiu aquele som até um pequeno jardim lateral, onde normalmente ninguém colocaria nada além de um vaso esquecido. Havia algo que brilhava de um azul que ele nunca vira, uma placa, fina como uma folha metálica, pousada sobre a terra molhada. Ela pulsava, não com luz fria, mas com uma calma que parecia expirar. Se você está ouvindo isso e algo mexeu aí dentro, fique comigo até o fim. Antes de continuar, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde chegam os corações que ainda acreditam em cuidado. Ele tocou a placa com a intenção de saber o que era aquele frio gentil. A superfície era gravada por maneiras de registrar que não eram letras, não eram símbolos reconhecíveis, eram padrões que pareciam responder à pele, às lembranças. Quando a mão de Adrian pousou ali, teve uma visão curta, como se alguém abrisse uma porta por um segundo. Viu uma mesa sem paredes, ouviu uma palavra traduzida não em som, mas em sensação, uma vontade de proteger o outro como se fosse algo sagrado. A imagem dissolveu-se tão rápido quanto chegara, deixando apenas um gosto de sal e mel na memória. Ele correu para dentro, e tudo o que pôde fazer foi ajoelhar-se entre os bancos e orar, uma prece pequena, quase implorante. Senhor, dá-me clareza e coragem para não ferir ninguém com o que não entendo. Na manhã seguinte hesitou, levou a placa para o escritório, a cobriu com um pano e chamou o Padre Paulo. Entre as duas paredes de sua igreja que conheciam o barulho das confissões e o silêncio das absolvições, Adrian explicou o que vira, a placa, a vibração, a sensação. Padre Paulo olhou primeiro para a placa, depois para o homem que a trazia. Ele falou com calma. Devemos ter prudência, disse. Se isto é algo grande demais para nós, podemos reduzir o dano. Consultemos, rezemos e depois decidiremos se mostramos. Prudência. A palavra reverberou como uma vela acesa num salão escuro. Nesse mesmo tempo, em lugares que para vocês ficam além do horizonte conhecido,
houve aquela discussão em que participei. Não se imaginem muitos senhores em trajes cerimoniais. Nossa mesa era um encontro de percepções. Alguns de nós defendeu que um mandamento explícito, reconhecer a centelha no outro, seria capaz de acelerar o cuidado entre as espécies. Imaginem uma lei que obrigasse o olhar compassivo. Outros alertaram: e se essa lei for deturpada? E se for usada como justificativa para invasões sob o pretexto de salvar ou transformar? E se transformarem o reconhecimento em um selo que abre portas apenas para os que se enquadram? Compreendemos o risco. Palavras que se tornam ferramentas de exclusão em vez de instrumentos de inclusão. Por isso, em consenso, optamos por não legar um mandamento em pedra. Optamos por ofertar uma experiência selecionada, uma semente. Mas não seria uma semente plantada em solo qualquer. Seria plantada naqueles que, pela sua vida de cuidado, poderiam compreender sua natureza mais do que qualquer argumento. Adrian e Padre Paulo decidiram chamar pessoas de confiança. A primeira foi Isabela, sobrinha de Adrian, jovem e curiosa, sem o peso do ceticismo pesado de muitos dos mais velhos. Havia nela uma inocência vigilante, algo que fazia com que as pequenas surpresas do mundo não lhe cortassem totalmente a fé. Isabela tocou a placa por um segundo e sorriu, como quem reconhece algo de infância. É como quando a gente percebe que o outro também tem fome do mesmo afeto que eu preciso, ela disse. O relato dela, simples, correu como chama. A prudência ainda guiava as decisões, mas um medo novo apareceu. Medo de que, se aquilo vazasse, virasse espetáculo. Enquanto isso, nas margens do fato, a ciência começava a apontar para o que teria todas as condições de ser um outro tipo de voz. Doutora Ana Ribeiro, perita em materiais, recebeu a amostra coberta e apenas a fitou o olhar. Se há algo diferente, não é conclusivo, disse num primeiro laudo que dizia muito em poucas linhas. Encontraram traços que estranhavam a formação comum de materiais terrestres, mas nada que permitisse declarar: isto é de outra origem. Dr. Marcos, o linguista, tentou decifrar os padrões na placa. Não se trata de um alfabeto, explicou. É mais uma arquitetura de emoção. Podemos mapear correspondências, mas não traduzir palavras. Era uma linguagem de presença. Havia, no entanto, uma prudência que vinha também das tradições que habitavam aquele território humano. Antes de qualquer exposição, Padre Paulo sugeriu convocar vozes diversas, representantes indígenas, anciãos de outras confissões, um comitê consultivo plural. Se algo pudesse salvar a comunidade de feridas, era a escuta. Convencionaram que aquele sinal não seria tratado como prova pública de uma origem não terrestre, não porque negassem a possibilidade, mas porque entenderam que a verdade sobre o que acontecera excedia ao interesse do espetáculo. Era, sobretudo, uma oportunidade pastoral. Enquanto as análises prosseguiam, a vida na paróquia continuava. A casa serviu de abrigo para o pequeno segredo. A placa, coberta, permanecia numa caixa na sacristia. A decisão sobre divulgar ou não era um fio tenso no peito de todos. Alguns aconselhavam silêncio prolongado. Guardemos até termos certeza. Outros argumentavam que o silêncio poderia ferir a comunidade se interpretado como conspiração. O bispo Morales falou com voz firme quando consultado. Não podemos lançar relatos que criem pânico ou idolatria. Devemos proteger a verdade e proteger nosso povo das mentiras que virão junto com a curiosidade. Por trás dessas vozes humanas, minha voz própria, a de quem descreve agora, estava entre as que pediam cautela. Não porque não acreditasse no valor daquilo que oferecíamos, mas porque sei que a humanidade, quando diante de sinal, muitas vezes procura combustível para seus medos e seus mercados. O paraíso que discutimos na mesa não era um lugar para vender, era uma prática para ser cuidada. E por isso decidimos que o modo de espalhar essa prática seria, ao menos inicialmente, discreto. Testar se o reconhecimento recíproco produzia mudanças palpáveis, quando instalado não como lei, mas como proposta de vida. Adrian viveu um tempo de angústia. Ele se tornou o guardião de algo que lhe parecia maior que sua compreensão. Às vezes acordava no meio da noite pensando no que ocorreria se alguém fotografasse a placa e enchesse as redes com teorias. Às vezes sentia que era perigoso esconder aquilo do povo que frequentava a paróquia. Talvez eles precisem ver, dizia a consciência pastoral. Mas havia também a prudência pastoral.
Talvez, expondo, você estará vendendo algo sagrado a curiosos que não querem transformar o amor em prática. A tensão era essa, a escolha entre transparência e proteção. Numa tarde, doutora Ana ligou para dizer que os testes haviam mostrado um padrão isotópico que não era idêntico ao que encontravam rotineiramente em objetos terrestres. Havia, segundo ela, algo ali que pedia explicação maior. Mas não podemos dizer mais nada, acrescentou. Seria irresponsável. Marcos, o linguista, sugeriu trabalhar com as correspondências emotivas e criar um protocolo de escuta que permitisse que pessoas treinadas tivessem acesso à placa sob condições controladas. A proposta era modesta: exposição controlada, relatos coletados e um código de proteção para evitar vazamentos. Um comitê nasceu dessa proposta. Não um tribunal, mas um círculo de quem poderia ouvir, interpretar e aconselhar. Eu, que contei à mesa, contava também o porquê de termos escolhido assim. A mesa discutiu que um mandamento escrito transformado em lei poderia gerar 2 males. Primeiro, a ilusão de que cumprir um mandamento formal resolve o coração. Segundo, a tentação de usar o mandamento como justificativa de poder. Quando as palavras se tornam placas fixas, elas cortam o humano em partes, quem cumpre e quem não cumpre. Nosso temor não era que vocês não pudessem reconhecer a centelha, era que muitos a reconheceriam com a arrogância de quem tem o selo de validade e excluem os que ainda não chegaram lá. Preferimos então fazer o experimento da prática, oferecer a experiência a quem já fazia cuidado para que esse cuidado se espalhasse por contágio moral, não por imposição. Na paróquia, as experiências começaram de forma humilde. A primeira visita ao que chamaram de Casa da Escuta foi marcada por protocolos simples, pequenos grupos, tempo para silêncio, alguém treinado para acompanhar a pessoa que se aproximava da placa. Não era espetáculo, era um convite para que, por um instante, o olhar se voltasse não para o próprio bem, mas para a presença do outro. E, de fato, as primeiras histórias vieram baixas. Uma senhora que vinha sempre pedir esmola ao lado da igreja, que costumava receber moedas com desconfiança, sentou-se com um dos voluntários. Depois de um momento frente à placa, contou que sentiu no corpo uma vontade estranha de pedir perdão a uma filha de quem se afastara. Não foi cura nem milagre, foi um movimento de conciliação. Outra pessoa, imigrante sem documentos, encontrou na escuta um ponto de força para procurar ajuda legal. Disse que pela primeira vez em anos sentiu alguém olhar para a sua dignidade. Essas pequenas mudanças eram o que buscávamos medir. O que acontecia quando o reconhecimento do outro se tornava prática e não decreto. Se aquilo fosse verdade, veríamos menos uso do poder para dominar, mais cuidado para acolher. Se não fosse, nada se perderia além de tempo. Testar não exigia construir teologias novas, exigia coragem para colocar amor em ação. Certo dia, enquanto o comitê discutia protocolos, a caixa onde repousava a placa foi movida sem autorização por um curioso. Não por malícia, mas por uma mistura de medo e desejo de ver. Um jovem da equipe de manutenção tirou uma fotografia com um celular. A imagem era pálida, não traduzia a vibração que a placa tinha quando alguém a tocava. Mesmo assim, bastou uma foto em mãos erradas para desencadear uma cadeia de perguntas. Alguém reconheceu a natureza incomum do objeto e começou a contar. Os rumores, como sempre, preferem o choque ao cuidado. A imagem foi para um amigo, o amigo mostrou a outro, e num pulso que ninguém controlava, a possibilidade da superfície diferente começou a se transformar em notícia. No entanto, o que se espalha rápido nas redes nem sempre tem raiz. A notícia que corria sobre uma placa estranha numa igreja transformava tudo em espetáculo. Programas pediram entrevistas, teorias começaram a circular, desde explicações científicas até afirmações que teriam tornado a história irreconhecível. Padre Paulo sentiu o peso. Abrir e contar sem cuidado seria alimentar a máquina do espetáculo. Mas calar e permitir que outros preencham o vazio com mentiras também seria gravar omissão no coração da comunidade. Devemos escolher o que alimentamos, medo ou cuidado, disse Adriano numa assembleia interna, com a placa coberta de novo, o pano parecendo mais frágil do que antes. O comitê então teve que decidir, controlar o vazamento, buscar transparência parcial ou recuar diante da pressão. Muitos propuseram um caminho intermediário, admitir que algo havia acontecido, reconhecer que havia análise em curso e pedir tempo para aprofundar. Era uma narrativa honesta, que não prometia revelações milagrosas e, ao mesmo tempo, não entregava a placa ao rumor. Enquanto a paróquia tentava segurar a respiração do mundo, voltei à memória da mesa e ao porquê de termos plantado a experiência ali. Lembro-me de uma voz, suave como um rio, que disse: não neguem aos humanos o direito de errar claro e livremente. Ofereçam-lhes, em troca, uma prática que poderia curar, mas deixem que seja a livre experiência de cada um. Entre nós, muitos concordaram.
O paraíso, se existe entre vocês, não é algo que se dá de fora. É algo que brota quando se planta o reconhecimento e se rega com atos de cuidado. Não era, portanto, algo que se entregaria em decreto. Era algo a cultivar. Talvez, pensei, é exatamente isso que falta em tantas tradições humanas. O cultivo ritual do olhar para o outro, não como objeto, mas como presença. No fim daquele ciclo inicial, com o pano ainda sobre a caixa e a cidade começando a perguntar, o comitê estabeleceu 3 medidas: protocolos de acesso, envolvimento contínuo dos representantes indígenas e religiosos e uma política clara de comunicação. Dizer o que sabiam, sem transformar o mistério em mercadoria. A decisão trouxe algum alívio, mas também manteve em suspensão 2 certezas desconfortáveis: que a curiosidade do mundo iria perscrutar e que alguns corações buscariam transformar o sinal em arma ou em troféu. Adrian viveu dias em que foi chamado tanto de guardião quanto de conivente. Havia aqueles que o procuravam para pedir explicações e aqueles que o acusavam de esconder algo do povo. Entre as demandas, encontrou também gestos de fé simples: uma família que ofereceu sopa para os voluntários da Casa da Escuta, um grupo de jovens que se dispôs a organizar mutirões para pessoas em situação de rua. As ações práticas começaram a aparecer sem alarde. Sem que a história ficasse pública, sem que a placa fosse vista por milhões, a semente que plantáramos começava a brotar timidamente. Mas havia outro risco pairando: o da espetacularização. A publicidade transforma o sagrado em espetáculo, e o espetáculo, por sua vez, corrói a essência do cuidado. Na mesa debatemos isso com veemência. O paraíso não é um produto. Quando se mercantiliza o sagrado, perde-se a vocação do olhar compassivo. Preferimos então proteger o processo. E ainda assim, sabíamos que o mundo corre por caminhos que fogem à nossa capacidade de contenção. Quando decidi contar esta história, fiz questão de apresentar os fatos com humildade. Não me cabe afirmar que isto altera cânones ou que provamos qualquer origem não terrestre. O que relato é experiência. O que foi plantado, como chegou até um homem que varria a igreja e como, nas pequenas ações subsequentes, o reconhecimento da dignidade do outro começou a produzir transformação. Se isto é paraíso, não é um lugar de final feliz automático, é uma prática de pequenos gestos que, somados, mudam a paisagem da vida. E então veio o dia em que, sem aviso, o bispo Morales recebeu um telefonema de alguém que dizia representar um veículo de imprensa nacional. O repórter, com voz veloz, perguntou se havia provas e se a diocese poderia abrir a sacristia ao público. Morales respirou fundo. Não contamos com provas conclusivas, respondeu. Temos processos em andamento e estamos dialogando com comunidades e especialistas. A resposta teve o efeito de segurar por um tempo a corrida sensacionalista, mas não a deteve. Como água que vaza por uma fresta, a curiosidade começou a se infiltrar por muitos poros. No coração de toda essa tempestade de possibilidade, eu retornava às imagens da mesa, vozes que discutiam não só o que dar, mas como dar. E havia ali, como sempre, uma insistência ética que me guiou. Não substituam vossas leis sagradas, ofereçam sim meios para que o amor se torne prático. Se a prática desse certo, o paraíso seria sobretudo uma série de gestos que restauram dignidade. Se não desse, haveria lição aprendida. A tensão então cresceu de 2 maneiras. De um lado, a pressão externa, pedindo clareza e espetáculo. De outro, a vida cotidiana, produzindo pequenas metamorfoses que ninguém parecia disposto a badalar ao mundo. A pergunta que pendia no ar era simples e cruel. Quando a curiosidade é mais perigosa que a ignorância, como agir? Quando o mundo bate à porta exigindo espetáculo, como proteger o que é frágil e, ao mesmo tempo, honrar a necessidade humana de saber? E foi nesse ponto, quando o comitê se reunia para redigir um comunicado medido, e as semanas começavam a tecer opiniões públicas, que algo inesperado aconteceu. Um documento foi deixado sobre a mesa da sacristia, sem assinatura. Não era a placa, nem uma fotografia, mas um papel com poucas palavras rabiscadas à pressa. A verdade vive em quem pratica o cuidado. Quem o deixou, ninguém soube dizer. Alguns acreditaram que fora uma intervenção de alguém externo, outros que foram um gesto de alguém abraçado pela experiência da escuta. A frase, curta, atravessou corações como um punhado de sementes lançadas ao vento. A partir daí, o rumo da história começou a se dividir numa encruzilhada. Havia caminhos que levavam à exposição e à confrontação, outros à comunhão silenciosa e ao trabalho paciente. A mesa em que participei suspirou. Entre nós calculamos riscos, medidas e, sobretudo, as consequências morais de cada passo.
Não podíamos mais garantir que aquele experimento permaneceria apenas numa paróquia. O mundo já havia percebido a vibração na caixa, a fresta aberta. Restava decidir: usaríamos a curiosidade para transformar vidas ou permitiríamos que ela as reduzisse a espetáculo? Nesse momento, a narrativa que vos conto conserva uma bruma. Sei onde terminei de observar a mesa, mas o que aconteceu depois, do lado humano, ganhou contornos que só podem ser medidos em atos. O que venho relatar adiante, as discussões públicas, os confrontos entre prudência e transparência e as histórias de acolhimento que emergiram, começa a desenhar-se no próximo ciclo desta memória. Antes de avançar, queria que sentissem o peso deste princípio. A escolha de não gravar o mandamento em pedra foi feita porque acreditávamos que a liberdade humana precisava ser respeitada. Acreditávamos que o verdadeiro paraíso brota, não se decreta. E ainda havia uma última inquietação que nos acompanhava. Seria possível que, mesmo com todo o cuidado, o gesto de reconhecimento voltasse a ser apropriado como ferramenta de controle? Era um pensamento amargo, mas necessário. Por isso a estratégia tomou um novo rumo. Não mais apenas protocolos e comunicações medidas, mas a feitura de uma prática social. Oficinas de acolhimento, mutirões, a chamada Casa da Escuta, como um centro real de trabalhos sociais, não apenas um lugar de curiosidade. A intenção era que o signo não morresse em imagem, mas virasse gesto. Adrian, com suas mãos calejadas e seu temor de homem simples, aceitou organizar os primeiros mutirões. Chamou voluntários, jovens, representantes de outras crenças. A ideia era simples: levar comida, ajuda para documentos, conversas presenciais. Aquilo não precisava de prova de outra origem. Precisava de pessoas que vissem o outro como digno. Era, portanto, o teste final para o que plantáramos. Se o paraíso que contamos funcionasse, veríamos menos eu e mais nós nos primeiros relatos que viriam. E foi assim, entre mesas que discutem e pequenos atos que transformam, que a história começou a ganhar contornos, que eu, enquanto narradora vinda de onde ninguém espera ouvir a palavra, fui autorizada a contar. Ainda assim, mantenho a humildade. Isto é relato de experiência, hipótese de cuidado, não decreto de doutrina. A verdadeira pergunta que se impõe é: o que você fará quando a oportunidade de reconhecer a centelha do outro bater à sua porta? Quando a história continuar, entraremos nas repercussões públicas, nos riscos de espetacularização e nas pequenas metamorfoses que começaram a ocorrer. Por ora, deixo-vos com a cena de Adrian fechando a sacristia numa noite chuvosa, com a caixa da placa sob o pano e a sensação, estranha, doce, de que algo estava começando a brotar, mesmo em meio ao medo. Adrian fechou a sacristia com o cuidado de quem fecha uma janela num dia de ventania. A fechadura rangia, a madeira suspirou, e ele suspirou também, como se aquele gesto simples fosse uma proteção contra tempestades maiores do que a chuva lá fora. Caminhou devagar até a nave da igreja, encostou as mãos no banco polido e deixou que a lembrança da placa, o frio gentil, a visão breve, ficasse entre as dobras da pele. Não havia certeza no mundo que pudesse torná-lo leve. Havia, contudo, uma sensação nova, quase selvagem: a responsabilidade de não trair o que havia tocado. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de pequenos choques e decisões com o rosto humano. A notícia, alimentada por uma foto mal feita e por boatos ágeis, já circulava por redes que nem sempre respeitam o tempo do cuidado. Apareceram repórteres com perguntas cortantes, curiosos com teorias prontas, sensacionalistas em busca de manchetes. Mas também apareceram pessoas simples com perguntas sinceras. Posso levar minha mãe para ver? O que vocês acham que isso significa para quem sofre? Perguntas que lembravam Adrian do sentido pastoral de tudo aquilo. Cada encontro era um desafio: acolher, proteger, explicar sem prometer o impossível. Doutora Ana Ribeiro continuou enviando relatórios com cautela. Ela falava em termos técnicos quando necessário, mas preferia traduzir em termos humanos. Há elementos que fascinam os materiais conhecidos. Temos perfis isotópicos que não seguem padrões rotineiros, mas isso não responde de onde veio ou quem plantou a placa. Responde, ao máximo, que algo vale ser investigado com honestidade científica, sem curiosidade predatória.
Marcos, o linguista, trouxe mapas de correspondência emocional que pareciam mais partituras que códigos. Ele dizia que a placa não oferecia palavras, mas ressonâncias. Quando alguém tocava, desencadeava algo parecido com empatia, uma modulação do corpo que antecede o entendimento. Os representantes indígenas que foram chamados não vieram como atrações exóticas. Vieram como guardiões de protocolos que a modernidade frequentemente esquece. Um ancião caminhou até a sala onde o comitê se reunia, olhou a caixa coberta e falou com voz lenta. Antes de tocar, aprendam a perguntar. Antes de mostrar, aprendam a ouvir o silêncio. Não propôs respostas místicas, propôs regras de convivência, consentimento comunitário, tramitação de relatos com cuidado, não permitir que entidades externas retirassem objetos ou palavras do vínculo sagrado que se forjara. Essas orientações foram incorporadas aos protocolos do comitê. Somente pessoas treinadas, em pequenos grupos e sempre com a presença de mediadores que sabiam acolher sem expor. Entre as vozes técnicas e as vozes tradicionais, o dilema repontava sempre igual. Até onde levar transparência sem transformar fragilidade em espetáculo? O bispo Morales manteve a linha firme. A nossa obrigação é proteger o povo. A pressa em ter verdades públicas pode destruir vidas privadas. E assim a diocese redigiu uma nota curta e honesta. Reconhecia o ocorrido, afirmava que havia perícias em andamento, convidava à paciência e ao respeito. Essa nota, que poderia ser o fim de uma história, foi apenas um sopro que conduziu a narrativa para um lugar mais calmo, por algum tempo. Enquanto se articulavam respostas institucionais, a Casa da Escuta deixou de ser somente um experimento. Tornou-se aos poucos um pequeno centro de ações práticas. Isabela, jovem e inquieta, organizou oficinas de escuta ativa, onde voluntários aprendiam a prestar atenção sem julgar, a receber relatos sem desejo de medir provas. Jovens de diferentes crenças trouxeram suas experiências de cuidado. Um grupo de enfermeiras ofereceu horários para aferir pressão e sarpentar dúvidas médicas. Um advogado voluntário passou a ajudar imigrantes com documentação. As visitas à caixa passaram a ser etapas de um processo. Primeiro, conversar. Depois, ouvir um mediador. Então, se a pessoa ainda quisesse, aproximar-se da placa, sob condição de manter sigilo sobre detalhes sensoriais. Era um rito simples, sem grandiosidade, e com isso ganhou uma força discreta. Nesse mesmo tempo, apareceram os que viam oportunidade em tudo. Empresários ofereceram patrocínio em troca de exclusividade para estudos. Emissoras pediram acesso em troca de audiência. Um canal que vive de programas sensacionais propôs gravar revelações em série. Essas propostas foram recebidas com frieza pelo comitê. Para Adrián, a oferta que mais o inquietava vinha de uma espécie de pastor pop, que queria transformar a escuta em espetáculo de fé, prometia curas e assinaturas milionárias. O perigo não era só econômico, era moral. Transformar o sagrado em mercadoria era exatamente o que a mesa havia temido. Houve, porém, um evento que mudou o curso do ódio e do aplauso. A própria comunidade, crescendo em escuta, começou a produzir pequenas narrativas que acalmavam a sede de espetáculo. Uma mulher que sempre mendigava na esquina, conhecida por muitos só como a Senhora do Cobertor, foi convidada aos mutirões. Ela, com as mãos cheias de rugas, aceitou falar com uma voluntária e dias depois procurou a filha de quem se afastara há anos. Não houve miraculosas lágrimas filmadas. Houve um telefonema tímido e depois um abraço que só os dois sentiram. Um migrante do outro lado da cidade, orientado por um advogado da casa, ajeitou papéis e pôde finalmente matricular o filho na escola. Estas notícias, silenciosas, começaram a fazer um contraponto à narrativa barulhenta dos meios. Ainda assim, a pressão externa crescia. Um hacker anônimo publicou no fórum de uma emissora a imagem pálida da placa e especulações incendiárias. Surgiram vozes que iam do crédulo apaixonado ao carniceiro de conspirações. A diocese enfrentou ofensas e pedidos de abertura pública da sacristia. Adrián recebeu bilhetes de gradação diversa, desde apoio caloroso até acusações. Em algumas noites, ele ora de joelhos como antes, pedindo orientação. Noutras, caminhava pela cidade acompanhado por jovens que o ajudavam a transpor a ansiedade.
Naqueles dias, um incidente mostrou o preço real da responsabilidade. Um voluntário, tomado por um ímpeto de fama, gravou clandestinamente a reação de uma mãe que ia se aproximar da caixa. O vídeo, ainda que pouco revelador, vazou. A comunidade enfureceu-se. A mãe se sentiu violada, os voluntários sentiram vergonha e o comitê teve que agir com firmeza. O jovem foi afastado, houve pedido público de desculpas e o protocolo foi reforçado com cláusulas claras de proteção. Esse episódio trouxe uma lição. O segredo não era para esconder a verdade, mas para proteger pessoas vulneráveis de serem reduzidas a espetáculo. Enquanto isso, Dr. Marcos propôs um exercício que a ciência poderia fazer sem ferir. Em vez de divulgar supostas traduções, construir um atlas de correspondências emotivas. Ele sugeriu medir alterações fisiológicas antes e depois da experiência, sem expor relatos sensíveis, e correlacionar isso com mudanças práticas na vida das pessoas. Não era uma prova de origem. Era, isso sim, uma tentativa de ver se a experiência ajudava de fato a produzir comportamentos diferentes. Com o aval do comitê e a supervisão de representantes tradicionais, começaram-se a recolher dados com consentimento informado. Os resultados eram delicados. Não havia nenhum indicador milagroso que pudesse ser anunciado em manchetes. Havia, contudo, mudanças que pareciam estatisticamente significativas. Pessoas que passaram pela casa da escuta mostraram aumento em medidas de empatia reportada, maior propensão a ações voluntárias nos meses seguintes e relatos de reconciliação pessoal. Doutora Ana insistia: nada aqui prova que a placa é de outro mundo. Prova, isso sim, que a experiência, com possibilidade de sugestão e contexto pastoral, correlaciona-se com atitudes de cuidado. Isso é valioso, sem necessidade de sensacionalismo. Enquanto a ciência se movia em passos cautelosos, a prática pastoral se tornava cada vez mais evidente. A Casa da Escuta lançou mutirões regulares, passou a oferecer apoio administrativo para regularização de documentos, atendeu casos de pessoas deslocadas por violência e organizou grupos de acompanhamento para quem buscava reconciliação familiar. Numa dessas ações, um jovem, chamado Felipe, antes envolvido com esquemas que o distanciavam da igreja, encontrou ali um lugar para crescer. Ao ajudar a organizar uma fila para entrega de alimentos, ouviu a história de um homem que tinha perdido o emprego e percebeu que podia oferecer mais do que um prato, oportunidades de encaminhamento. Felipe passou a estudar à noite e, meses depois, conseguiu um emprego que mudou o padrão de sua família. Essas histórias, simples, foram o que mais pesou na balança ética. Menos espetacularidade, mais vida. Houve simultaneamente debates públicos sobre o papel das instituições religiosas diante de fenômenos de grande interesse social. Alguns pediram que a diocese difundisse uma posição teológica nova, uma doutrina que incorporasse o reconhecimento explícito da centelha no outro como mandamento. Mas o bispo Morales e o comitê recusaram, com argumentos que soavam prudentes e humildes. A Escritura e a tradição têm autoridade para orientar. Aqui temos uma experiência pastoral que indica um chamado à atenção renovada. Não se trata de criar novo cânon, trata-se de agir com mais amor, disse Morales numa coletiva onde evitou o exagero e, ao mesmo tempo, exaltou os gestos de cuidado que brotavam. Adrián, por sua vez, descobriu uma maturidade nova no calar e no agir. Tornou-se menos um guardião de segredos e mais um facilitador de esperança. Lembrou-se daquela frase deixada anonimamente sobre a mesa da sacristia: a verdade vive em quem pratica o cuidado. Ela o acompanhava como se fosse um lema prático, uma bússola que indicava o melhor uso do que havia chegado. Em assembleias de voluntários, ele repetia tantas vezes quanto podia: não estamos aqui para provar nada a ninguém. Estamos aqui para cuidar das pessoas que chegam com fome, medo e vontade de recomeçar. E o experimento, que em realidade era também um teste ético, começou a produzir dados na vida concreta das pessoas. Menos denúncias de violência doméstica em bairros onde os mutirões ocorriam com frequência. Mais matrículas escolares. Relatos de reconciliação que, embora impossíveis de atribuir a uma única causa, apontavam para uma cultura de cuidado que se espalhava. A coisa que mais surpreendeu os membros do comitê foi que, sem proclamações grandiosas, a prática atraía gente de fora, não por curiosidade mórbida, mas por desejo de participar. Pessoas que haviam assistido à história nos noticiários vieram se oferecer como voluntários, não para ver a placa, mas para ajudar na cozinha, nas oficinas, nas cartilhas jurídicas. Um episódio marcou essa mudança de maneira clara. Uma senhora idosa, conhecida por vizinhos como Tia Marta, havia perdido no curto espaço de um mês o filho e a casa. Desabrigada e fechada em sua dor, ela não queria conversa. Foi um jovem voluntário que, com paciência,
passou a levá-la sopas e uma cadeira para o sol. Depois de semanas, a senhora abriu a porta da alma a ponto de permitir que um assistente social ajudasse a conseguir um quarto alugado com subsídio. Quando, tempos depois, contaram a história numa reunião do comitê, ninguém falou da placa. Falaram da persistência e da gentileza. Era esse o tipo de paraíso que a mesa havia imaginado. Um lugar formado por hábitos que restauram dignidade. Mas a história não se encerrou sem novos testes. Um episódio jurídico veio colocar à prova a postura da diocese e do comitê. Uma empresa privada tentou judicialmente exigir acesso irrestrito ao objeto para fins de pesquisa. Alegavam interesse público e promessa de avanços tecnológicos. O comitê respondeu jurídico e eticamente que o objeto não poderia ser tratado como propriedade a serviço de lucro e que qualquer estudo deveria respeitar protocolos comunitários e consentimento. O processo foi longo e caro. No tribunal, houve discursos que tentavam transformar o mistério em mercadoria. No fim, a decisão judicial reconheceu a necessidade de respeitar protocolos e a inocuidade do objeto à ciência pública, até que critérios de ética fossem cumpridos. Foi uma vitória pequena e necessária, uma salvaguarda para o que os envolvidos chamavam de vulnerabilidade humana. Em toda essa tensão, eu que narro, sempre retornava à mesa sem paredes onde houve debate. Vejo ainda as vozes que ponderaram. Dar um mandamento em pedra pode ser sedutor, mas pode também conduzir a uma legalidade do coração que impede o arrependimento genuíno. A opção por plantar uma experiência em lugar de erguer um decreto foi para nós uma aposta no tempo humano, na capacidade da vida de transformar aquilo que tocou. E essa aposta, passada por mãos humanas como as de Adrián, parecia aos poucos dar frutos. No ponto culminante dessa transformação, houve um ato público que sintetizou o senso prático. Em vez de exibir a placa ou de ceder ao clamor do espetáculo, o bispo organizou um dia de serviço comunitário aberto a todos. A intenção era simples: convidar a cidade a praticar atos de cuidado durante um dia inteiro. Limpeza de praças, atendimento jurídico voluntário, doação de alimentos, rodas de conversa sobre escuta e respeito. Não se mencionou a placa. Falava-se em uma experiência que havia ensinado algo sobre o valor do próximo. O evento atraiu milhares. Pessoas que nunca haviam conversado sentaram-se juntas. Movimentos de solidariedade que antes iam na direção do exibicionismo encontraram ali um canal para o empenho real. Não foi um paraíso completo. Havia conflitos, discussões, falhas organizacionais. Mas houve menos desconfiança e mais disposição para entrar em contato com a dignidade do outro. Naquele dia, Adrián sentiu uma calma que não tinha antes conhecido. Enquanto entregava marmitas, viu uma fila de rostos que pertenciam à cidade inteira: vendedores ambulantes, estudantes, mães e velhos. Em cada rosto, pequenas histórias. Em cada gesto de quem servia, uma replicação de um princípio: ver o outro com a atenção que a vida merece. Foi uma resposta prática à hipótese que havia nascido na mesa, que reconhecer a centelha do outro, quando feito como prática insinuante e não como mandamento imposto, mudaria de fato comportamentos. A reação da mídia, curiosamente, foi mista. Alguns comentaristas ignoraram o poder dos atos e voltaram ao circo da origem. Outros, mais atentos, notaram que algo de importante estava em curso. Não um milagre, mas uma mudança de cultura. Pesquisadores de universidades locais procuraram a diocese para estudar os impactos sociais. Novos protocolos de proteção foram aprimorados e o comitê tornou-se, sem querer, um laboratório de ética aplicada. Isabela, que tivera contato inicial com a placa, cresceu como líder juvenil. Ela organizou rodas de conversa em que jovens abordavam o tema da dignidade sem recorrer a sensacionalismos. Disse numa dessas reuniões: "Eu não quero provar que a placa é alienígena. Quero provar que a gente pode olhar para alguém sem querer transformar essa pessoa em notícia." Suas palavras eram simples e cortavam o frenesi das teorias. Foi ela quem, em certa madrugada, recolheu uma carta anônima deixada na sacristia, com a inscrição: "A verdade vive em quem pratica o cuidado", e a colocou numa moldura junto à entrada da casa da escuta. A frase passou a ser um lembrete modesto sobre a mesa de cada reunião.
Voltando à minha posição como quem observou a mesa, quero salientar outra coisa. O Conselho não agiu por desinteresse. Houve debates emotivos sobre a responsabilidade de acelerar o bem por meio de leis. Alguns disseram que, sem um mandamento, muitos jamais se mobilizariam. Outros, porém, lembraram que a coerção moral raramente transforma o coração. O que se viu, aqui na Terra, foi uma verdade delicada. A prática voluntária, bem instituída, produz cultura. Não o faz na velocidade que muitos desejam, mas o faz com menos violência. A experiência na paróquia não solucionou todas as urgências. Ela começou a produzir microlabores de cuidado que, somados, tinham um peso. Chegou então o momento de avaliar. Doutora Ana apresentou um balanço técnico. Os dados sugeriam correlações entre participação na casa da escuta e aumento de comportamentos pró-sociais nas semanas subsequentes. O linguista Marcos reportou que a arquitetura de emoção da placa poderia ser estudada como um estímulo a práticas empáticas, mas sem extrapolar origem. Os representantes indígenas lembraram que os números são úteis quando acompanhados de histórias vividas. O bispo Morales, sempre equânime, pediu que se continuasse com os protocolos e que se preservasse a humildade diante do mistério. A fé não precisa de exposições espetaculares para ser verdadeira, disse ele, para que ninguém confundisse presença com prova. Adrián, naquela avaliação, falou com voz embargada, mas firme. Descobrimos que a melhor resposta não era provar nem negar, era amar, acolher e aprender. E foi com essa prática contínua que a semente plantada pela mesa encontrou seu solo, não em decretos, mas em gestos diários de respeito e serviço. Pessoas aprenderam a perguntar antes de tocar, aprenderam a ouvir sem julgar, aprenderam que o reconhecimento do outro é, acima de tudo, um exercício que requer disciplina. Cheguei então à conclusão que queria oferecer quando comecei a contar esta história. O paraíso que narrei não é uma geografia celeste a ser mapeada por sondas ou por manchetes, é um modo de vida que se constrói. Talvez a mesa sem paredes soubesse disso quando optou por não gravar o mandamento em uma pedra. Talvez tenha compreendido que a lei escrita pode endurecer e que, ao contrário, uma experiência bem orientada poderia amaciar corações. O resultado na paróquia não foi um milagre espetacular, mas uma série de acordos pequenos e firmes, protocolos de cuidado, mutirões, ajuda a migrantes, reconciliações tímidas que transformaram rostos e decisões. E o que isso significa para você que ouve? Significa, antes de tudo, que a pergunta lançada pela mesa permanece atual. Como reconhecer a centelha no outro sem transformá-la em mercadoria, em título de jornal ou em selo de validade? A resposta, sugerida aqui pela experiência de um homem que varria bancos e de uma comunidade que aprendeu a ouvir, é prática e humilde. Comece com um gesto. Atenda a um vizinho. Ofereça tempo a quem fala. Proteja a privacidade de quem confia. Não busque provar o maravilhoso. Busque realizar o ordinário com amor. Antes de terminar, quero que você imagine outra cena. Uma cidade onde a curiosidade não devora o frágil, e sim o protege. Onde notícias aceleradas cedem espaço a relatos de vida bem cuidados. Onde a verdade não é possuída, mas compartilhada com responsabilidade. Não é utopia, é trabalho. E esse trabalho tem um começo acessível, um ouvido que presta atenção. Peço agora que nos unamos em uma curta oração, pedindo sabedoria para agir e humildade para aprender. Senhor, dá-nos olhos para ver a dignidade do outro, mãos para cuidar sem espetáculo e coragem para proteger o frágil. Ensina-nos a preferir o silêncio que cura, a fama que destrói. Que a justiça e a misericórdia andem juntas em nossos atos. Amém. Se esta história ressoou em você, compartilhe com alguém que busca resposta e, mais importante, faça hoje uma pequena ação de cuidado. Escute sem interromper, ofereça ajuda concreta, proteja a confidência de quem fala. Não precisamos provar para transformar, precisamos agir com amor.